Meu nome é Luana Maria, eu sou graduanda do curso de Bioquímica pela Universidade Federal de Viçosa. Eu faço parte de um grupo de pesquisa orientado pelo professor Tiago Antônio Oliveira Mendes. Meu projeto de iniciação científica é a expressão heteróloga do fator 7 de coagulação sanguínea em Leishmania tarentuli. Como introdução, vou falar um pouco sobre os aspectos gerais da proteína-alvo. Essa proteína ela é essencial na cascata de coagulação sanguínea. Ela é uma proteína poliglicosilada, ou seja, ela possui os dois tipos de glicosilação, tanto O quanto N. Ela tem 466 aminoácidos na sua sequência e possui cerca de 51 kilodaltons de massa. Ela tem 12 pontos de sulfeto e é uma proteína que circula em forma de zimogênio no plasma sanguíneo, ou seja, ela precisa de uma clivagem específica para poder exercer a sua função no organismo. Nessa figura aqui, a gente consegue ver os aminoácidos, a sequência de aminoácidos representada de 1 a 406, porque estão desconsiderados o peptídeo sinal e o próprio peptídeo, que são 60 aminoácidos. Em vermelho está circulado a região O-glicosilada e em verde as regiões N-glicosiladas. Nesse ponto 152, na verdade é o ponto 212, que é o ponto de clivagem entre uma arginina e uma isoleucina. Essa proteína ela é produzida no fígado e ela tem sua atuação na via extrínseca da coagulação sanguínea. O que acontece? Quando o organismo ele sofre algum tipo de contusão com o rompimento de vaso sanguíneo, acontece o processo chamado de hemostasia, que é dividido em 3 principais fases: a primária, secundária e terciária. Os fatores de coagulação eles estão presentes na fase secundária, que é a fase que evita o ressangramento, a fase responsável por construir uma rede de fibrina. O fator 7, mais especificamente falando, ele forma um complexo juntamente com o seu fator tecidual e esse complexo consegue ativar o fator 10, que é o fator responsável pela conversão da protrombina em fibrina. Como eu já havia dito, essa é uma proteína glicosilada, ou seja, a falta dessa glicosilação, dessa modificação pós-traducional, pode acarretar no mau funcionamento ou na interrupção da função dessa proteína no organismo. E esse mau funcionamento ou interrupção dessa função, ou a deficiência dessa proteína no organismo, é um dos causadores de um tipo de hemofilia rara que acomete cerca de 12 mil brasileiros. Atualmente, essa proteína, como ela precisa ser glicosilada, a produção dela para fins medicamentais é em células de mamífero de hamster chinês, de ovário de hamster chinês. E esse tipo de produção, esse sistema de expressão é um sistema muito caro, um custo muito elevado e também é muito difícil de adaptação à indústria, porque requer cuidados muito específicos. Com isso, o objetivo principal dessa pesquisa é produzir a proteína-alvo terapêutica em bactéria E. coli, para fins de comparação, e também em Leishmania tarentuli, que é um sistema de expressão que vem sendo muito utilizado ultimamente, é promissor. Por quê? Nessa figura aqui a gente consegue observar o tipo de modificação pós-traducional. Em bactéria, a gente sabe que não existe modificação pós-traducional. E aqui a gente tem células de levedura, células de inseto, de Leishmania tarentuli e células de mamífero. Se você reparar, em células de mamífero existe um padrão de glicosilação muito semelhante à célula de Leishmania tarentuli, com exceção da adição do ácido ciálico, que falta na Leishmania tarentuli. E o nosso objetivo é utilizar uma população otimizada, ou seja, uma população capaz de adicionar o ácido ciálico para que o padrão de glicosilação da proteína-alvo seja semelhante ao padrão de glicosilação produzido de uma proteína produzida em células de mamífero. Como metodologia, a gente pode dividir em 3 partes. A parte de síntese do gene otimizado, a parte da expressão em bactéria E. coli e a parte da expressão em Leishmania tarentuli. A primeira parte é a parte da síntese. A síntese começou com a recuperação da sequência desse gene de uma plataforma de um banco de dados chamado UniProt. Essa sequência ela foi levada para uma outra plataforma online chamada IDT,
Codon Optimization, o que ela faz é simplesmente pegar a sequência de códons da nossa proteína humana e transformar para códons que são mais comuns no gênero que a gente quer, no caso é o de Leishmania. E assim acaba que diminui a chance de erro genético no fim, na hora da produção, na expressão da proteína. E depois a síntese do gênio em vetor PET28A e a síntese dos primers específicos para amplificações. A segunda e a terceira parte consistem na produção, na expressão e purificação das proteínas em E. coli, em Leishmania tarentuli. Aqui em E. coli a gente pode ver que começa com a transformação do gene sintético em E. coli Arctic Express, que é um tipo de E. coli próprio para a expressão de proteínas. A indução da proteína foi feita por IPTG por 24 horas. Tivemos a confirmação do STS-PAGE por STS-PAGE e Western blot e a expressão e purificação dessa proteína. A parte da Leishmania tarentula a gente ainda não realizou, mas também constitui na clonagem do gene pigentase, que é como se fosse um vetor de passagem, a clonagem do gene em pilexinel, a linearização desse vetor clonado e a transfecção por eletroporação em Leishmania tarentuli e a indução, expressão e purificação dessa proteína. Como resultado, como eu havia dito, a gente conseguiu amplificação do gene sintético clonado em Arctic Express e o Western blot da indução de 24 horas da expressão da proteína. Como conclusão, a gente pode se basear nessa tabela. O objetivo do nosso projeto é baratear o custo da produção desse alvo terapêutico com igual eficiência, com a eficácia boa, tão boa quanto as proteínas produzidas em células de mamífero atualmente. E aqui eu fiz uma tabela comparativa entre o sistema de expressão bactéria, células de mamífero e Leishmania tarentuli. Os sistemas, a proteína produzida em sistema de expressão de bactéria tem um custo relativamente bom. A adaptação à produção em larga escala é muito boa, mas ela perde em efetividade graças à falta de glicosilação, que a bactéria não consegue fazer as modificações pós-traducionais. O sistema atual de expressão, que é a célula de mamífero, o custo é elevadíssimo. Os medicamentos produzidos com base nesse composto chegam a cerca de R$23 mil. A adaptação da indústria é muito difícil, como eu disse, são necessários muitos cuidados específicos para a produção desse tipo de célula, para o cultivo dessas células, mas a efetividade em compensação é muito boa. Já em Leishmania tarentuli, que é o nosso alvo de expressão, o custo é tão bom quanto o custo da expressão em bactéria. A adaptação de indústria é um pouco mais delicada do que a produção em bactéria, mas é muito mais prática do que em produção em células de mamíferos. E a efetividade, a glicosilação, ela é muito boa, muito semelhante ao padrão de glicosilação humano, graças a essa população de Leishmania otimizada capaz de adicionar o ácido ciálico. É isso.